Então, é o seguinte, o que a gente vai fazer é... Eu programei da seguinte forma. Então, eu tenho essa primeira parte onde a gente vai discutir um pouco sobre gerenciamento de processo, até para todo mundo ficar nivelar. Eu não sei qual é a experiência de vocês, enfim, durante aí a conversa a gente vai discutindo a experiência de vocês com processos, propriamente dito, né? Enfim, a gente vai dar uma olhada nisso, vamos entender o que eu estou querendo chamar aqui de processo de negócio, algumas particularidades. A partir dessa conversa que a gente vai fazer hoje, e talvez amanhã ainda, pela manhã, então eu quero ver se a gente leva um determinado tempo aqui, né? Até a hora que eu achar que não, acho que, porra, a gente já está com um conteúdo bastante extenso, tem um vídeo grande também, eu quero disponibilizar depois o vídeo para vocês, porque eventualmente quem não conseguiu conectar hoje ou não acompanhou, o vídeo fica lá disponível e depois dá uma revisada. Então a gente vai levar até um determinado ponto onde fala, não, acho que aqui tá legal, e a gente interrompe e a gente continua amanhã. Além disso, lá no ambiente lá que a Exucre disponibiliza, eu deixei lá, são 6 links para vídeos que estão disponíveis no YouTube, que eu gravei. Por quê? O que é aquilo ali? Vamos entender. Eu vou usar o Visage, como a gente estava falando, que é a ferramenta. Tá? Isso é importante. Depois eu gostaria até que vocês... Depois a gente vai, no final aqui, eu comento sobre o Visage. Que vocês baixassem o Visage, né, para que daí amanhã a gente já deve começar a fazer alguma coisa mais prática. E aí o que acontece? O Visage, ele está totalmente direcionado para o BPMN, que é a anotação de gerenciamento de processo. Isso é uma anotação reconhecida aí no mundo inteiro. E tem uma série de componentes mesmo. É um diagrama, na verdade, com vários componentes, e esses componentes têm os seus significados. Lembrando, isso não é, o significado não é o Visage que inventou isso aí. Na verdade, eles foram lá, olharam para a referência, a gente vai dar uma olhada nisso hoje ainda, e a partir dessa referência eles desenvolveram uma ferramenta de modelagem de processo usando a referência, que é uma referência reconhecida mundialmente. E tem uma série de componentes que a gente precisa entender o que são esses componentes. Então, eu tenho um componente de atividade, eu tenho um componente, um elemento de início do processo, elementos intermediários, eu tenho um elemento de fim, e cada elemento desse, por exemplo, início, intermediário e fim, ele tem vários tipos. Então, eu tenho vários tipos de elemento de início de um processo, eu tenho vários elementos intermediários de um processo, eu tenho vários elementos de fim de um processo. Exemplo, só para a gente não ficar no vácuo aqui. Eu tenho uma bolinha, um símbolo de uma bolinha verde, que eu vou arrastar para dentro da minha área de mapeamento do processo, que ela vai indicar assim, aqui começa o processo. Só que essa bolinha verde, ela tem lá 5, 6 tipos de início do processo. Como assim, Max? 5, 6 tipos de início do processo? O processo inicia. Não, mas eu posso determinar que um processo inicia através de uma mensagem. Então, ele só vai iniciar quando ele recebe uma mensagem. Daí tem a bolinha verde com um símbolozinho de uma cartinha lá. Eu quero dizer que o processo vai iniciar todo dia 1º do mês. Opa, já é uma bolinha verde com um reloginho. Eu quero dizer que o processo vai iniciar quando a temperatura, por exemplo, estiver acima de 25 graus. Tem lá um símbolozinho de condição, é um início condicional. Então, assim, isso só para o início, só para o elemento inicial do processo. Então, eu tenho também vários tipos intermediários, eu tenho vários tipos de finalização, eu tenho o que é uma atividade, daí eu tenho uma série de atividades manuais, atividades que são automatizadas, eu tenho atividades de script, eu tenho uma série de atividades. E aí vai, subprocessos, aí subprocesso reutilizável, subprocesso incorporado. Cada símbolo lá do Visage, de novo, repetindo, não é do Visage, é da anotação, ela tem um significado. Então, não adianta nada a gente abrir a ferramenta, por exemplo, amanhã, e eu entrar lá e falar, a gente vai perder um tempão, esse é o símbolo tal, esse é o símbolo tal, tal. E para eu fazer isso aqui, nessa forma à distância, ficar aqui, sei lá, 1 hora
1h30, item por item daquilo lá, aqui online com vocês, vai ser cansativo. Então, o que eu fiz? Eu gravei vídeos de média de 10 a 15 minutos, são 6 vídeos. Então, eles têm média de 10 a 15 minutos, explicando esses componentes. Os links desses vídeos já estão disponíveis já estão disponíveis para vocês lá no ambiente da Exucre, tá? Então, qual é a minha intenção? Aquilo faz parte da aula de hoje. Então, na verdade, a hora que a gente encerrar aqui, encerramos aqui, sei lá, deu 9 horas, a gente falou, cara, deu, tá cheio, deu. Bom, mas tem uma tarefa de casa lá, tem esses 6 vídeos, é interessante que vocês vejam. Então, isso é parte da nossa aula hoje. Então, eu vou levar dessa forma. Então, quando eu achar que o conteúdo vai ser muito tedioso, muito maçante para a gente estar fazendo online aqui, eu deixo esse vídeo gravadinho lá, é parte do material de aula, vocês acessam, e aí fica a critério de vocês, acessar hoje à noite, acessar amanhã de manhã. De repente fica com material lá de consulta, que você fala, bom, não lembro mais o que era um subprocesso reutilizável. Ótimo. Aí eu fiz questão de fazer a descrição de cada vídeo, então você clica no vídeo onde está falando lá, subprocesso reutilizável. Tá? Então tá tudo isso lá, isso já está disponível, vocês podem clicar lá que os vídeos eu já subi para o YouTube e tá tudo lá. Então isso é importante. Por quê? Porque eu quero falar hoje sobre o conteúdo de gerenciamento e alguns conceitos que vão ser importantes para nós na hora que a gente estiver na ferramenta. Só que, o que vai acontecer? Quando a gente for de fato para a ferramenta, aí eu gostaria de me preocupar só com o quê? Gente, lembra lá da atividade automatizada? Lembro. Todo mundo sabe o que é, né? Beleza, a gente sabe. Então tá aqui, ó. Tá aqui na paleta, aqui na posição tal, só vamos arrastar aqui para dentro e vamos começar a mapear o nosso processo. Certo? Eu acho que a gente vai ganhar tempo com isso. E eu sempre tenho a preocupação, a gente está nessa aí, na verdade, esse semestre inteiro aí, eu trabalhei com as disciplinas, trabalhando dessa forma como a gente está trabalhando hoje, ou seja, online, e, cara, eu sempre vou atrás disso, e tem vários artigos que foram escritos aí nesses meses agora, principalmente artigos de caras de universidades aí nos Estados Unidos, cara, falando que esse desafio pegou todo mundo de surpresa. E aí muita gente falou, mas como assim? Várias universidades já tinham as suas aulas à distância. Mas aquele à distância meia boca, né? E agora todo mundo teve que migrar para isso. Não era só a disciplina A, B ou C. Todo mundo teve que migrar, não interessa qual era a disciplina. E aí tem vários artigos de caras bons aí na área de metodologia, de ensino, enfim, falando que o grande erro das pessoas hoje foi fazer o quê? Pegar a forma como estava se dando aula, presencial, dizendo, beleza, não tem problema nenhum, eu continuo dando do mesmo jeito, só que agora na frente do computador. Isso não funciona. Uma coisa é você estar presencialmente interagindo com vocês lá numa sala de aula, indo para um quadro, mostrando alguma coisa, apontando para alguém, vendo vocês ali interagindo e levar isso 3 horas. Outra coisa é ficar 3 horas eu falando aqui, sem ver ninguém, estou vendo aqui GM, SZ, W, SR, E, AB, enfim. E isso não é a melhor forma de fazer, só que todo mundo foi pego de surpresa e ninguém teve tempo, digamos assim, para melhorar isso. A gente vai ter que ir melhorando isso ao longo do tempo. Na minha percepção, acho que vamos continuar o segundo semestre do mesmo jeito. Eu acho pouco provável que, principalmente nós aqui do Sul, agora com esse aumento aí de número de contagem, enfim, que a gente vai voltar para dentro da universidade com aula presencial. Mas isso é uma percepção minha, talvez isso mude. Então, é dessa forma que eu gostaria de levar. Quero deixar bem à vontade, para que vocês interajam também. Por favor, me interrompam a hora que vocês quiserem. E também acho interessante o feedback de vocês. Max, sei lá, a gente tinha feito uma coisa assim lá na outra disciplina, ou eu vi um curso que os caras fizeram isso, quem sabe a gente faz aqui. Cara, na boa, isso aqui não tem nada definido, a gente pode mudar ao longo aí do curso, dessa disciplina, claro, para melhorar, para que a gente consiga fazer alguma coisa que seja produtivo. O meu interesse é que seja produtivo, tá? Agora, produtivo respeitando e não simplesmente ignorando essa questão do teu... Cara, assim, do teu tempo de assimilação, né? Ninguém, na verdade,
consegue ficar aqui o tempo todo focado, com a mão no queixo. Às vezes vocês estão aí com a mão no queixo, tá, sei, entendi. Cara, isso não funciona. E quando a gente for para a ferramenta, aí já é melhor. Cada um abre a sua ferramenta na sua máquina e aí a coisa fica mais dinâmica. Eu pretendo fazer isso já amanhã pela manhã. Certo? Então, que a gente vai fazer, então, já está lá o material para vocês, qualquer dúvida, por favor. Outra coisa, né? Abriu lá o vídeo, viu lá, eu estou falando lá de subprocesso reutilizável, e daí o cara olhou aquilo lá e falou, cara, não entendi o que é isso aqui. Cara, tá aberto aí, vamos conversar, vocês têm o meu contato, vamos trocar um e-mail, vamos ver. Eu vi hoje à noite, amanhã, antes de começar, a gente fala um pouco sobre isso. Então, é importante que todo mundo esteja no mesmo nível, todo mundo nivelado, isso que a gente vai acabar fazendo. Então, vamos dar uma olhada nisso, tá? Aqui tem a ementa, eu sempre gosto de trazer a ementa, porque a ementa é fornecida pela instituição, por quem fez o planejamento do curso, né? E aqui a ementa diz que a gente vai falar de processo de negócio, engenharia de processo, técnicas e ferramentas de modelagem de processo, BPM, né? Depois a gente vai falar de técnicas e ferramentas para mapeamento e modelagem de processo, a gente vai usar o Visage. O IDEF aqui, que eu vou fazer uma menção sobre isso aqui, eu acho que esse não é o foco nosso, a gente vai falar mais do BPMN, isso é o mais interessante, hoje as pessoas têm utilizado mais isso. Identificação de pontos críticos de ruptura no processo, ciclo de vida, redesenho, mudanças organizacionais, gestão, avaliação, indicadores, isso a gente vai conversar. Então, a gente tem esse final de semana, hoje e amanhã, e o próximo final de semana, no dia 24 e no dia 25. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá, vamos começar a conversar assim, de uma maneira bem tranquila, até justamente que eu falei, eu não sei qual é a experiência de vocês com processos, mas é importante que a gente entenda alguns conteúdos, tá? E a primeira coisa que eu quero falar aqui, bater na tecla sobre o processo muita gente confunde isso. Eu estou fazendo gestão de processo, eu estou fazendo gerenciamento de departamentos. Cara, essa é a primeira coisa que a gente precisa falar, tá? A gente vai falar da disciplina inteira de processo. O que se fez durante muitos anos, e o que se faz ainda, sei lá, em muitas empresas, é fazer gerenciamento de departamentos. Ou seja, cada departamento olha para a sua caixinha, cada departamento tem o seu processo, e eu controlo aqui o meu processo, eu mapeei o meu processo aqui, mas eu estou olhando lá para o outro departamento. Não me interessa, eu trabalho no meu departamento, eu conheço os processos do meu departamento, e eu vou gerenciar os processos do meu departamento. Tá? Isso se mostrou ao longo do tempo que, cara, isso é muito furado, isso não faz sentido quando eu olho a organização como um todo. Quando eu olho a empresa como um todo, falar em departamento não interessa, cara, porque os processos eles são interfuncionais, né? Eles são interorganizacionais, inclusive. Eles acabam saindo de departamentos e interagindo com outros. Então, se eu olho só para o meu departamento, isso aqui não funciona, cara. Quando eu falo em gestão de processo, a gente está falando de um processo ponta a ponta. O que significa isso? Ele começa, ele passa por várias áreas funcionais da minha empresa, departamentos, até que ele chega no final, e o objetivo principal é entregar algum valor. E normalmente, quando eu estou olhando para um processo primário, a gente vai falar sobre isso aí na frente, o meu foco é o cliente, cara. Eu estou olhando, eu estou entregando valor lá para o cliente? O cliente não está nem aí se esse processo ele está passando ou perpassando por mais de um departamento. Ele quer o melhor produto, ele quer o melhor serviço. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui quando a gente fala de gestão de processos eu não estou falando em gerenciamento de departamentos. Eu estou falando em gestão de processos ponta a ponta. Vocês vão ver lá que a anotação BPMN, e obviamente que o Visage, a ferramenta, ela acaba contemplando isso, quando eu abro lá um processo, eu tenho várias que a gente chama de raias, né, as lanes, e essas lanes aí, elas podem representar departamentos, então já está pronto para isso. E aí eu posso ficar transitando entre esses caras aí, enfim, para poder
verificar se, o departamento de compras e o departamento financeiro, pô, esses caras têm que interagir em algum momento. Foi solicitado um pedido de compra e esses caras, o de estoque, almoxarifado, sei lá. Então eu tenho áreas funcionais dentro da empresa e a partir daquilo eu quero enxergar o processo como um todo. Então, isso é importante. A primeira coisa que a gente vai falar, então, que a gente tem que fixar para a gente começar a brincar com processos é gestão de processos não tem nada a ver com gerenciamento de departamentos, tá? Isso é a primeira etapa. Ô, Marcos, Bom, opa, por favor. só uma perguntinha ali. Mas tem vários processos que iniciam e terminam dentro do mesmo departamento, né? Ah, sim. Que no final, quando tu faz ele, acaba vinculando, tipo assim, esses são os processos de tal departamento. Porque eu vejo, eu não sei se é comum isso. Boa. Assim, isso é uma coisa que pode acontecer. De repente tem um processo que é exclusivo do departamento de compras. Esse processo ele não tem nenhuma atividade que ela é executada, por exemplo, por outros departamentos. Pode falar. Processo de cotação, por exemplo, ele começa e termina dentro do compras. Perfeito, 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 perfeito. Não tem problema nenhum, tá? Eu não estou dizendo que não existe isso. O que não pode acontecer é só existir isso, ou seja, eu só vou mapear os processos que pertencem ao meu departamento, mas a tua colocação é perfeita. O processo de cotação é do departamento de compras. Eles vão mapear esse processo e não tem nenhuma interação com outra área funcional da empresa. Né? Beleza. Importante a tua colocação, sim. Agora, é sempre importante também, a gente vai falar aí na frente nos slides, já legal, porque a gente vai batendo um papo, todo processo tem um dono, tá? Isso é importante. Mesmo que tenha um processo perpassando por várias áreas funcionais, ele tem um dono, tá? Isso é importante. Então, se eventualmente esse processo passa, ele vem para a área de compras, e daqui a pouco ele está transitando lá no financeiro, aí daqui a pouco ele foi lá para uma outra área funcional, e daí você fala, tá, mas quem é o dono desse processo? Todo processo tem um dono, isso é importante, tá? Isso é importante. E de preferência um dono só. Porque seja na área de gestão de processos, ou gestão de projetos, né? Essas áreas, quando você pega o PMBOK, por exemplo, ou aqui o BPM CBOK, que são as referências, os guias de referência, você vai ver que a nomenclatura em determinados lugares aí do guia de referência, elas quase que são as mesmas, né? Então, seja você está fazendo gestão de um processo ou gestão de um projeto, algumas coisas são importantes, né? Quando você tem lá, por exemplo, um gerente de projeto, você tem um gerente de projeto, né? Agora, você não pode ter o dono do processo. Tem 3 caras que é dono do processo. Não, isso não vai dar certo. De preferência é um cara só. Ou um departamento, uma área funcional. Bom, e aí a gente vem para gerenciamento de processos de negócio, que é o nosso foco aqui. Então, o que está falando ali? O que é isso? É um conjunto de práticas, olhando ali para o que está em destaque em azul, otimizar, aumentar os resultados e gerar valor aos clientes. Cara, é isso que a gente precisa entender. O meu objetivo é otimizar o processo, tá? Porque eu quero aumentar os resultados da minha organização e, consequência disso, é gerar valor aos clientes, principalmente quando eu falo de um processo primário, tá? A gente vai ver que dentro do guia de referência aí, do BPM, eles acabaram dividindo em 3 níveis de processo. A gente vai chegar lá. Mas o processo primário, eu estou com foco no cliente. Eu quero gerar valor para o cliente, tá? E, obviamente, que um dos objetivos de fazer modelagem de processo é justamente otimizar o processo. Como assim? Não entendi, Max. O objetivo da modelagem é otimizar? Sim, porque a gente vai ver que a gente tem 2 etapas bem definidas. A primeira etapa, eu entendo o meu processo, o processo atual, né, e modelo esse processo. E aí eu me debruço em cima desse processo, eu e especialistas e da área, enfim, e falo, poxa, cara, eu acho que dá para os tais dos quick wins, né, que são os ganhos imediatos. Isso é uma nomenclatura muito usada aí na área de gerenciamento de processo. Dá para ter algum quick win aqui, ou seja, dá aqui, ó, aqui a gente pode usar uma espécie de um atalho ou otimizar esse. Isso aqui estava indo para lá, eu tinha 4 atividades, acho que dá para fazer uma só. Bom, então eu estou otimizando. Se eu consigo otimizar, obviamente que esse processo otimizado, ele pode aumentar o resultado.
né? Ele pode me dar mais resultado no final. Consequentemente, estou gerando talvez um serviço melhor ou entregando um produto melhor. Então, isso é importante. Modelar processo, ele tem um dos objetivos dele é melhorar o processo. Claro que quando a gente fala de gestão ou gerenciamento, a gente está falando mais do que isso. Aí tem a ver com modelagem, com monitoramento, com avaliação, enfim, a gente vai chegar nessas etapas. Mas no primeiro momento, eu estou falando do quê? Eu estou falando em otimizar, aumentar resultado e gerar valor para os clientes. Importante, coloquei de novo isso aqui, vai além das estruturas funcionais tradicionais, tá? Tradicional lá, da estrutura funcional, o departamento A, B ou C. Apesar do Alisson ter colocado bem aqui, não. Eventualmente tem um processo que é exclusivo do departamento, ótimo, fica lá no departamento. Todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço do processo. Então, ou seja, todo o trabalho ponta a ponta. Então, tudo que for executado para entregar o produto ou serviço. Eu não vou mapear parte do processo. A gente vai ver lá que o Visage, lá quando a gente mapear, a gente vai construir lá subprocessos. Ótimo, mas é um subprocesso de um processo maior. No primeiro momento eu vou ter um processo maior. Bom, e aí o que a gente falou há pouco, né? Esse trabalho aí é de ponta a ponta, interfuncional e até mesmo interorganizacional. Ou seja, eu estou perpassando por áreas funcionais da empresa e estou perpassando também até por organizações. Bom, e aí a gente tem a famosa sigla BPM, Gerenciamento de Processos de Negócio. Essa sigla aí tem sido usada já faz um bom tempo. E o foco, eu acho que quando se fala em gerenciamento de processos, não dá para fugir desse gerenciamento de processo de negócio. Por quê? Porque, na verdade, é aqui que a gente vai começar a coletar ou entender alguns conceitos que são importantes para que eu consiga fazer, de fato, uma gestão que seja uma gestão eficiente. Importante, isso aqui não é uma metodologia, apesar de eu ouvir direto isso, tá? Eu tenho, ao longo aí a gente aplicou isso aqui mas em muitos lugares aqui, em vários lugares que eu trabalhei, a gente acabou aplicando isso. Tá? Galera, tem alguém querendo falar alguma coisa aí? Guilherme, está aberto aí o teu microfone, cara. Beleza, vou desativar aqui. Isso, só para... Não, tranquilo. Beleza, valeu. Valeu. Assim, não é uma metodologia, tá? Isso é importante, né? As pessoas pensam, mas vem cá, cara, mas o BPM CBOK lá, que é o Common Body of Knowledge, que é na verdade, o livro lá Não, aquilo lá não é uma metodologia. Aquilo ali é uma espécie de um framework conceitual de boas práticas. Ele não, em momento nenhum, aliás, lá no guia de referência ele está falando, cara, isso aqui não é uma metodologia, tá? Não é uma ferramenta, isso é importante, tá? Então, o BPM é uma ferramenta. Não, o BPM não é uma ferramenta, não é uma metodologia, tá? Esses caras aí, a ideia do gerenciamento de processo, ou seja, do BPM, você, com base em boas práticas, né, com uma espécie de um framework conceitual de boas práticas, você decidir quais são as melhores formas de aplicar metodologias e ferramentas na gestão de processo. Ou seja, com base naquelas referências, você pode adotar uma metodologia e as ferramentas que você achar mais conveniente para você fazer a gestão dos seus processos. Então, mas não vamos confundir, isso é outro ponto, é um outro, digamos assim, outro marco dentro aqui da disciplina. Primeiro era, gestão de processo não tem nada a ver com gerenciamento de departamento. O segundo, BPM não é metodologia, BPM não é ferramenta, tá? É um guia de boas práticas que possibilita que eu utilize metodologias e ferramentas para fazer gestão de processo. Essa é a ideia do BPM. Não vamos confundir isso, tá? Cara, isso aqui tem todo livro que você abrir aí de gerenciamento de processo, obviamente que os caras vão falar do benefício, né? Qual é o benefício? Lembrando, hein, importante, esqueci de comentar isso, eu estou falando há pouco, tem uns slides aí na frente, eu vou falar um pouquinho do guia, mas 95% do material que eu estou conversando com vocês aqui, 95% é
do guia de referência, cara. Não tem como você fazer isso. É a Bíblia do negócio. Tá? É a Bíblia do negócio. Então, a referência é basicamente toda ela lá no guia do pessoal do... Aí existe uma associação, né? Que acaba, uma associação internacional, inclusive, que acaba fazendo a organização desse guia de referência. Bom, primeira coisa, padronização de processo. Aliás, o nome da disciplina diz padronização e gerenciamento de processo. É o nome da disciplina de vocês que está no curso. Assim, eu particularmente, agora um parêntese aqui, eu colocaria gerenciamento de processo. Porque quando você fala em gerenciamento de processo, um dos objetivos do gerenciamento é padronizar processo. Então, é meio redundante, mas, enfim, só uma. Quando a gente, como foi passada a disciplina, foi, por que eles botaram o nome padronização e gerenciamento de processo? O gerenciamento implica em padronizar processo. Enfim, então, um dos benefícios de você gerenciar é padronizar. Né? Marcos, como assim padronizar processo? Bom, quando você está modelando um processo, quando você está fazendo o mapeamento, a modelagem, depois usando uma ferramenta como, por exemplo, o Visage, que a gente vai usar, você está comunicando alguma coisa, você está a fim de comunicar alguma coisa. Você quer deixar aquilo claro para as pessoas. Então, o que a gente está fazendo? Eu preciso padronizar, porque eu não quero, por exemplo, pensar aí num restaurante, vai. Eu não quero, toda vez que lá no cardápio eu tenho uma série de pratos, né? Aí o cliente chega e ele pede um determinado prato. Aí toda vez que aquele prato é feito, ele vem diferente. O sabor está diferente, a cara do prato está diferente, veio com algum ingrediente, não tinha aqui, eu botei um outro. Não dá, cara. Eu vim aqui, existe um prato aqui dentro do menu do restaurante, e toda vez que aquele prato é feito, ele tem que sair igual. Então tem que haver uma padronização nesse processo de execução desse item lá do cardápio. Porque senão faz sentido, né? E quando a gente fala em comida, em restaurante de modo geral, cada um de vocês aí deve ter uma referência, seja num hambúrguer, num sanduíche, num prato qualquer, numa massa, numa pizza, sei lá o quê. Você fala, a pizza daquele lugar, ou o hambúrguer daquele lugar, ou a pizza de sabor tal. Por que você fala isso? Por que a gente fala isso? Você fala, cara, toda vez que eu fui lá e pedi aquilo ali, cara, tava sempre... Ou seja, houve uma padronização na execução daquele hambúrguer, daquela pizza ou daquela massa, enfim. Porque senão vira uma bagunça. Você já imaginou? Aí é surprise sempre. Você chega lá, eu quero um hambúrguer tal. Aí o cara, hoje ele tá meio assim. Né? Hoje tá diferente, porque a gente não tinha aqui o alface, ou a carne. Não vai rolar. Você vai falar, caramba, aquilo é uma bagunça. Mas quando a gente olha para comida, para restaurante, a gente olha, mas quando eu olho para dentro da organização de uma empresa, tem que ser o mesmo. Você olha para um processo, por exemplo, vamos pegar a instituição de ensino. Existe um processo de matrícula. Esse processo tem que ser padronizado. Eu preciso entender como é que eu faço matrícula na instituição. Tem várias formas. Ótimo, então vamos padronizar essas formas. Então tem 3 formas de fazer matrícula, de ingresso. Vamos pensar em ingresso na instituição. É vestibular, é Enem e é por análise de currículo. Ótimo, então são 3 formas de entrada. Perfeito. Então agora a gente vai padronizar cada um desses caras. Né? Agora não pode ter bagunça do tipo, cara, às vezes é assim, assado, mas aí, dependendo se o cara bater aqui e tal, eu olho só a carteira de identidade, se não, ele traz o diploma do ensino médio. Não. Tem que haver uma padronização, senão não faz sentido. Tá? Então, o primeiro benefício é padronização. Na sequência, a disseminação da cultura de processo. Por quê? Pegando o exemplo do restaurante de novo. Não importa se eu troco o cozinheiro do restaurante, não importa. Isso é transparente. Né? Você está indo lá para receber um produto, que é a pizza lá. Vamos lá. Isso não importa. Aí você fala, você frequenta aquela pizzaria durante muito tempo. E aí você fala, caramba, hoje não tá legal. Daí o cara fala para você, mas é porque a gente trocou aí o pizzaiolo aí, o cozinheiro, e agora ele tem uma... Não dá. Então, por que a disseminação da cultura de processo? Seja lá quem vai entrar aqui, eu tenho que trabalhar dirigido a processo. Eu tenho que fazer aquilo focado no processo. E eu tenho que disseminar essa cultura. As pessoas que entrarem falam, cara, aqui é processo. Mas onde é que está o processo? Está lá documentado, bonitinho, mapeado, modelado, está tudo certo.
Ah, Max, mas então isso é... Não, não é estático, eu não estou dizendo que isso é estático. Há melhorias nos processos? Claro que há. O mundo é dinâmico. Né? O mundo é dinâmico. Então, eu mapeei o processo um tempo atrás, mudaram regras, legislação mudou, por exemplo, ou eu preciso ser mais competitivo no mercado e eu preciso melhorar os meus processos. Perfeito, vamos melhorar os processos. Agora, isso aí é uma área dentro do gerenciamento de processos, que aí, de novo, e que também tem dentro do gerenciamento de projetos, que a gente chama de gestão de mudanças. Não, também não é, vamos mudar aqui de qualquer jeito. Não, existe uma área dentro do gerenciamento. É um, digamos assim, um braço dentro do gerenciamento de processos que é chamado de gestão de mudanças. O que significa isso? Eu vou mudar, tá, eu vou mudar, mas tem critérios para que eu faça isso. Né? Posso ficar mudando isso de acordo com o meu bel prazer. Vamos mudar agora isso para ver se dá certo. É mais ou menos, na minha opinião aqui, aqui em Tubarão, um tempo atrás, acontece. Agora parou porque estamos na época de pandemia, não deu tanto, mas existia aqui, vira e mexe aqui, a prefeitura falava, fizemos um estudo aqui, o pessoal da área da Secretaria de Mobilidade, de Trânsito, enfim, os engenheiros lá, e vamos inverter o fluxo da rua tal. Porque depois de muitos estudos, acabou se percebendo de simulações que se eu inverter o fluxo, ou abrir tal, vai fluir melhor e o trânsito vai ficar melhor. Perfeito. Tá? Vamos mudar. Mas o que era mais curioso era que acontecia o seguinte, então mudava, a partir de segunda-feira vai mudar. Então, eu mudava no final de semana para o pessoal se acostumar, beleza, tal. Aí sábado, domingo, tudo tranquilo, menos movimento, inverteu a rua, beleza. Ao final sei lá, de uma semana, os caras vêm dizendo, seguinte, a gente voltou, tá? A gente voltou o que era antes, porque não deu certo. Tá, então, que diabo de quantidade de estudos, de simulações que foram feitas, que depois de 5 dias os caras... então, peraí, então, o que passa isso pra gente? Vamos mudar. Vamos ver lá, vamos colocar um negócio lá e vamos fazer um teste. Se der certo, a gente deixa, senão... Não é assim que funciona, né? E eu me lembro de várias vezes lá sair, depois de muita simulação, os engenheiros de trânsito e tal, nunca deu certo isso, sempre ficava pior e os caras tinham que mudar. Não sei quais eram as ferramentas que os caras tinham lá de simulação ou coisa do tipo. Falar em ferramenta de simulação, eu vou falar do Visage, a gente vai usar o Visage, mas eu queria mostrar para vocês, eu quero mostrar, talvez na próxima semana, uma outra ferramenta interessante também, que também serve para modelagem, mas é uma ferramenta muito, para mim, uma das melhores e poderosas de simulação, né? De fato, simular o processo. E aí é bem legal, e a gente vai dar uma olhada nisso também. Vamos lá, então. Redução de falhas e desperdícios, isso é importante. Quando eu reduzo falha e desperdício, eu estou otimizando, estou melhorando. Vou pegar o exemplo da cozinha lá. Né? Se você tem um processo bem definido para fazer um prato, você pode evitar desperdício de comida, e isso é altamente relevante. Ou desperdício de matéria-prima na confecção de um produto qualquer, ou desperdício de tempo na hora que você está prestando um serviço. Então, tentar reduzir falha e desperdício, porque isso fica evidente quando eu começo a analisar o meu processo. Importantíssimo, e aí vem a questão da gestão de avaliação e monitoramento, que eu quero mensurar os resultados, e eu fazendo gerenciamento eu consigo mensurar esses resultados, né? A gente vai ver aí para frente que eu tenho métricas, eu tenho indicadores que eu posso utilizar para medir, né, a eficiência desse processo. E isso é importante, porque eu posso melhorar. É aquela história, né, cara? Se eu não consigo medir, eu não consigo controlar. Então, eu tenho que ter alguma maneira de monitorar e avaliar esse processo, de forma que eu consiga depois dizer, esse processo aqui é melhor do que o processo anterior, ou pior. E é isso que a gente tem que fazer. Melhora na comunicação, que eu falava no início, quando eu tenho isso tudo mapeado, tudo desenhado, para eu comunicar isso para uma outra pessoa do próprio ou um novo funcionário que entrou na empresa, o cara entrou no departamento e fala, e aí, como é que eu faço? Entrou um funcionário novo na Secretaria de Ensino da Exucre, e aí o cara vai trabalhar na matrícula, e ele fala, e aí, como é que acontece a matrícula aqui? Não, tá aqui, todos os processos de matrícula, ele funcionam dessa forma. Você tem 3 formas de entrada, se ele entrou pelo Enem, daí ele vem para o departamento tal, os caras avaliam, se foi por análise de currículo, vem por esse fluxo, e beleza, a pessoa fala, entendi. Se não a coisa fica bagunçada, e aí eu perco, inclusive, as duas lá de cima, né, que é padronizar e criar essa cultura de trabalhar com processo.
E claro, né, gente? Claro, tudo isso que a gente está falando aqui porque eu quero a satisfação do cliente. E aí, vamos pegar os 2 exemplos que a gente falou há pouco, tanto do restaurante como da matrícula. Quem são os clientes? O cliente do restaurante sou eu, vocês, que frequentam restaurantes, e obviamente que você quer o quê? Você não quer ficar esperando horas e horas para o pedido sair, você quer que o pedido, o prato que chega na tua mesa, ele esteja de acordo com aquilo que você está esperando, ou seja, saboroso, a comida não esteja fria, que ela esteja com aspecto legal, enfim, é isso que você quer. Agora, se eu olhar para a questão do ensino, vocês são clientes, por exemplo, da instituição, você fala, cara, o processo tem que funcionar. Você terminou aí o curso de pós-graduação. Você fez a sua parte. Você estudou, você fez as disciplinas, você cumpriu com todas as obrigações da disciplina. No final, você fez o seu artigo, o trabalho de conclusão de curso, TCC, e passou. Tá tudo certo. Fechou. E aí a instituição falou para vocês, que é um processo que já estava mapeado, lá no início, falando, após você entregar o seu TCC, tá lá, é uma regra de negócio do processo, após você entregar o seu TCC, você, por exemplo, a instituição tem até 4 meses, digamos assim, para entregar o teu certificado. Ótimo, é uma regra do negócio. Agora imagina que se passaram 4, 5, 6, 8 meses e você não vê o teu certificado. Acabou, né? A satisfação do cliente fala, caramba, cara, como assim? Eu cumpri minha parte e agora vocês não estão cumprindo a de vocês? Então, isso é importante, a satisfação do cliente, seja num restaurante, seja numa instituição de ensino, enfim. E, aliás, mais um parêntese aqui, bastante oportuno. Estava lendo um artigo faz 2 semanas. 2 semanas. Um artigo que foi publicado nos Estados Unidos, falando que, e eu concordo que eu tenho que confessar que eu me surpreendi, em parte, que 75% de todos os estudantes de ensino superior nos Estados Unidos estão insatisfeitos com as aulas online, à distância. 75%. Ou seja, isso é um índice de insatisfação muito alto. É aquilo que eu falava no início, todo mundo foi pego de surpresa, então assim, não adianta falar da universidade, mas é a Exucre, é a Unesc, é a Unisul, é a UFSC. Cara, é o mundo. O mundo falou, cara, e agora o que eu vou fazer? Bom, vamos pegar todo o conteúdo, vamos pegar uma ferramenta aí de Teams, vamos pegar o Google Meet, vamos pegar o Zoom, seja lá o que for, e vamos trazer o material para lá e vamos continuar dando aula. Não é bem assim. A coisa não funciona da mesma forma. Então, 75% de insatisfação. A coisa não está dando muito certo. E o objetivo é justamente a satisfação do meu cliente. E a gente vem, bom, como é que eu faço gestão de processos? Hoje, na verdade, o guia, tá? Eu deixei para vocês o guia também lá no material. Lá no ambiente lá de vocês lá, educacional lá, eu deixei a versão 3, tá? A versão 3. Hoje o CBOC aqui, ele já está na versão 4, tá? Eu tive dando uma olhada, não houve mudanças significativas, então tem a versão 3, está lá, em PDF está em português, então está aqui. Então, na verdade, o que é isso aqui? É um conjunto, né, de boas práticas, né, de conhecimento, que você for traduzir aqui, é um corpo de conhecimento comum aí, né, sobre gerenciamento de processo, que é mantido, né, que é organizado pela ABPMP, que é uma associação aí de profissionais de gerenciamento de processos de negócio. Essa é a associação que acaba organizando esse guia de boas práticas. Então, se você está interessado, inclusive essa associação, inclusive, que fornece, né, que possibilita que você tenha certificações também na área de gestão de processo. Então, se você está interessado em mergulhar um pouco mais nessa área, de melhorar a gestão de processo da tua empresa, ou enfim, mesmo, desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software tem processo. Você fala, não, eu preciso criar essa cultura aqui dentro. Esse é o guia. Então, a partir desse guia aqui, que muito do que a gente está conversando aqui, vai conversar ao longo dessas aulas, foram extraídos daqui. Não tem como. E se você pegar a vasta literatura sobre gerenciamento de processos hoje que você encontra na internet, fatalmente
os caras, todos eles foram beber na mesma fonte, ou seja, todo mundo vem beber aqui, porque é daqui que a coisa tem saído. Ninguém está inventando nada. Ninguém está falando nada diferente do que está aqui. Porque se você estiver falando alguma coisa diferente aqui, ou você é um visionário e está rompendo paradigmas e amanhã o pessoal da associação vai olhar para ti e falar, caraca, aquele cara tinha razão. Ou você vai dizer, cara, eu estou indo contra toda a maré, né? Então, enfim, esse aqui é o guia oficial, é a Bíblia hoje de gerenciamento de processos de negócio. Certo? E aí, ele está estruturado em algumas áreas de conhecimento, que são as áreas que a gente já falou alguns poucos aqui atrás, aqui como se você pegar o guia também de boas práticas de gestão de projetos, também está organizado em várias áreas de conhecimento. A gente vai passar por algumas áreas dessa de uma forma mais, digamos assim, um pouquinho mais aprofundada, e outras a gente vai passar mais superficial, até porque a gente não teria tempo de olhar tudo isso aqui, é um conjunto extenso. Hoje, se eu não me engano, a versão 3 aqui, são quase 500 páginas do guia, a versão 3, essa que eu deixei para vocês. Então, tem muita informação lá, isso não é uma bulazinha de remédio que você vai lá e tá tudo... Não, é muita informação, é uma informação densa, aprofundada, com bastante argumentação, com bastante conceito, inclusive, está bem fundamentada cada uma dessas áreas de conhecimento. Então, eu tenho gerenciamento, que é a primeira de processo de negócio, que é o que nos interessa mais. Eu tenho modelagem de processos, eu tenho análise de processos, eu tenho desenho, o gerenciamento de desempenho, que a gente falava lá, que é o monitoramento, a avaliação. Tenho transformação, porque, obviamente, vai chegar um momento onde eu preciso transformar esse processo, as minhas mudanças, onde eu falava da gestão de mudança. Organização do gerenciamento de processos, gerenciamento corporativo, e tecnologias, né? Em tecnologias de gerenciamento de processos. Inclusive, o Visage, ele é uma das ferramentas que está enquadrada hoje dentro da área de tecnologias do BPM. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, depois, quando a gente falar sobre processos aqui, e eu particularmente, não é porque eu estou trabalhando essa disciplina, porque eu acho assim, independente do que você faça, Max, mas eu sou um programador e eu recebo os requisitos, tenho algumas demandas, e aí eu implemento aquilo, tal. Enfim, cara, isso é um processo. Eu não consigo enxergar nenhum desenvolvimento de um produto, seja ele um produto de software ou um produto, sei lá, um notebook, um celular, ou seja lá, um produto tangível, ou produtos intangíveis, ou serviços que você prescinda de processo, que você não olha para aquilo e tem um processo. Na verdade, você faz isso o tempo todo, né? Quando você olha para processo de modo geral, né, a gente executa processos no dia a dia, né? E o que a gente tenta fazer no dia a dia? Eu quero otimizar, eu quero simplificar esses processos, eu quero ganhar tempo, né? Eu quero ganhar tempo. Se eu fizer isso da maneira mais rápida possível, claro, obviamente preservando aí a qualidade, não posso fazer mais rápido em detrimento de qualidade. Eu vou ganhar tempo e, consequentemente, tempo é um bem muito valioso. Então, vamos lá. A gente falou em processos de negócio. E o que é negócio? Então, de novo, os destaques aqui são importantes. Pessoas que interagem, né, que executam um conjunto de atividades para gerar retorno às partes interessadas. Então, o que é um negócio, na verdade? Então, eu tenho pessoas interagindo, porque, na verdade, você tem computadores, você tem sistemas, você tem aplicações, você tem meios automatizados, e a gente está interagindo com isso o tempo todo e cada vez mais, mas, digamos assim, que o componente principal de um negócio são as pessoas, né? São as pessoas que interagem de fato. E a partir dessa interação, eu consigo executar esse conjunto de atividades de entrega de valor, né, para os clientes, é óbvio, e eu quero gerar retorno às partes interessadas. Que partes interessadas? Eu estou produzindo um produto que vai satisfazer um cliente e eu estou recebendo por aquele produto. Então, na verdade, eu quero otimizar o meu processo, garantindo qualidade, garantindo um produto cada vez melhor, para que eu consiga ter um retorno de um valor que seja adequado com aquilo que eu estou entregando. E é isso que eu quero fazer. E negócio aqui abrange todos os tipos de organizações, né? Com ou sem fins lucrativos, seja organizações públicas ou privadas, de qualquer porte, segmento de negócio, enfim. Eu estava até conversando
antes ali com o Alisson, inclusive, e se você pegar, eu acabei fazendo um levantamento aí, boa parte hoje das organizações públicas, se você pegar estados como Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo também, Santa Catarina eu não consegui dar uma olhada não, mas tem outras ali que, se você entrar nos sites hoje do governo, né, site oficial, portal, você vai encontrar, depois a gente pode até pegar isso para demonstrar, você vai encontrar lá todos os processos, todas as leis, todas as tramitações lá, desde de um pedido de promoção, até um pedido de férias, até, sei lá, um pedido de licença, isso tudo está mapeado, e esses caras que eu citei, tudo mapeado usando o Visage. Tá lá, bonitinho lá, você clica lá, aparece o diagrama, e o diagrama de fluxo de processo falando, ó, vem cá, você precisa pedir uma licença aqui dentro do departamento, ó, você tem que seguir esse processo aqui, está lá mapeado, com as regras de negócio, tudo bonitinho. Então, o que eu estou falando para vocês aqui não é alguma coisa de academia, tá? Alguma coisa que você olha para um livro e fala, pô, mais uma disciplina lá que está lá no livro que eu nunca vou usar em lugar nenhum. Você pode até não utilizar, mas isso é extremamente importante. Extremamente importante quando a gente está falando de processo. Cara, eu preciso saber. Eu não quero o tempo todo. Ah, não, como é que eu peço faço um pedido de promoção aqui por tempo de serviço, aqui dentro de um determinado departamento público? Aí o cara fala, conversa com fulano de tal lá, que ele que sabe. Como assim? Quantos lugares a gente já viu isso em empresa? Não, peraí, que eu vou chamar o fulano, que é o fulano que sabe. Mas como assim é o fulano? Ele é o cara que detém esse conhecimento? Se ele foi embora da empresa? Não tem lugar nenhum isso? Como é que eu faço? Não dá. Em algum momento eu preciso entender como é que eu faço isso. É claro que num determinado momento de uma urgência, você fala, cara, não estou conseguindo resolver, chamo o fulano lá e ele resolve para mim. Agora, eu já deveria estar inteirado daquele processo. E, mais uma vez aqui, exemplo do dia a dia. Semana passada, eu acho que estava num banco aqui, Tubarão, precisava fazer um procedimento aqui no banco, e aconteceu isso. E na hora me veio essa questão de processo. Alguém estava sendo atendido, acho que é o dono de alguma empresa aqui na região, e estava atrás da maquininha do banco, uma máquina de cartão de crédito. Mas a pessoa que estava atendendo, a gerência, ela estava toda bolada. Bom, vamos saber. Deve existir um processo que fala, bom, quando eu libero a máquina, faz o seguinte, ó, você tem que fazer isso, você tem que encher isso desse documento, agora eu preciso colocar um token de liberação, agora eu coloco o CPF, cara, senha, tal, faço o teste com o cartão do sujeito, papapá, homologou e tudo isso aqui, liberei a máquina para o sujeito. Existe um processo dentro do banco. Ou, sei lá, que tem um cara lá dentro do banco que sabe fazer isso e o resto não faz. Então, isso é importante, tá? Isso é extremamente importante quando a gente está trabalhando com processo de modo geral. Isso eu falei de negócio. A gente falando agora exclusivamente de processo. Agregação de atividade, já falamos sobre isso. E comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar resultado. Então, quando eu junto processo e negócio, eu posso ter etapas desse negócio que vão ser executados por máquinas, isso é óbvio, né? A gente convive com isso o tempo todo. E eu quero agregar o quê? Atividade e comportamento. E as minhas atividades e as pessoas, a execução disso, elas possuem comportamentos, elas interagem, elas se comportam de maneiras diferentes. E, obviamente, que eu estou almejando sempre o quê? Eu estou almejando alcançar um ou mais resultados. Esse é o processo, então eu tenho agora conceito bem definido de negócio, conceito bem definido de processo. E eu tenho o conceito de gestão que a gente falou lá. Então, gestão de processo de negócio. É isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está falando, e a gente vai falar disso durante as próximas aulas também. O que é um processo? Soluciona uma questão específica, isso é importante, tá? Importante. Eu preciso foco numa questão específica, o meu processo não vai... processo de matrícula. Opa! Tá dando bastante interferência na tua voz. Tá cortando? Ela tá picando assim no final das falas, sabe? Ué, deixa eu ver aqui se... Tá travando a minha imagem também ou não? A imagem não, como é o slide, eu acho que ele carrega de boa, tá no o que é o processo, né? Sim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a câmera para ver, de repente tá interferindo aí no sinal também, só para ver se melhora. Tá, se continuar, por favor, me dê um toque aí para a gente melhorar a qualidade disso.
Vamos lá. Então, a gente está aqui, o que está falando? A gente está falando do processo, tá? E solução específica. Eu vou pegar de novo o exemplo da instituição de ensino, tá? Eu falei há pouco, 3 formas de entrada. É uma questão específica. Formas de ingresso. Eu não estou olhando aqui para um macro processo. A partir desse macro processo, eu quero... Não. Na verdade, eu especifico questões elementares, depois eu posso enxergar isso como um macro processo. Vocês vão olhar lá na ferramenta, no Visage, de novo, da anotação lá do PNN, que eu tenho um local lá onde eu posso fazer um grupo de atividades. Então, dentro de um processo, eu posso agrupar essas atividades e dizer, essa aqui, eu posso enxergar aquilo ali como uma atividade macro. Né? Eu posso enxergar aquilo como uma atividade macro, mas eu preciso focar numa questão específica. Atividades interrelacionadas, isso é óbvio, né? As atividades não estão soltas lá na hora que eu faço o mapeamento, elas estão interligadas, e esse fluxo, quando a gente fala de processo, a gente está falando de fluxo. Esse fluxo de sequência entre as atividades, obviamente que eu tenho inter-relações ali, e aí vem a questão importante, tá? A questão muito importante, que a gente falou no início. Essas inter-relações das atividades, elas podem perpassarem por áreas funcionais de empresas diferentes, não por departamentos diferentes, e não só um único departamento. E eu tenho isso tudo aqui governado por regras de negócio. Obviamente que alguém já teve que fazer o levantamento das regras de negócio. Né? Na verdade, essa área aqui, muita gente acaba encarando, por exemplo, você fazer modelagem de processos, algo trivial. Não é trivial, não. Tá? Antes de modelar o meu processo, antes de mapear todas as atividades, eu preciso entender quais são as regras de negócio, né? E essas regras de negócio é que vão ditar, ou que vão orientar as atividades que eu vou colocar dentro do meu processo, tá? Então, entender sobre as regras de negócio é fundamental. Eu preciso entender das regras de negócio. E aí tem as classificações que a gente falou há pouco, tá? A gente vai falar aqui das classificações. Isso aí é o BPM que fala disso, né? Ele traz isso como três categorias: processo primário, processo de suporte e processo de gerenciamento. Qual é a diferença entre essas 3 categorias? Processo primário, ele é interfuncional de ponta a ponta, e isso aqui eu estou visando agregar valor meu cliente. Então, eu estou criando um processo de um serviço ou de um produto, e o objetivo do processo primário o foco é no cliente. É isso que eu estou falando de processo primário. Então, o BPM, o guia BPM fala, processo primário, o foco é no cliente. Bom, e suporte? Prover suporte a processos primários ou processo de gerenciamento. Então, na verdade, eu tenho processos que são exclusivamente ou com foco no cliente, e os processos de suporte vão suportar, né, os processos primários. E aí a gente poderia dar um exemplo aí. Se você pensar numa empresa de varejo, vamos pensar num varejo qualquer aí, uma loja de varejo. Ela tem um processo, por exemplo, um serviço qualquer de atendimento ao cliente. O cliente chega na loja, tal, tem um processo para atender o cliente. Esse processo de atendimento ao cliente é um processo primário, porque o foco é no cliente. Eu quero entregar valor para o cliente. Agora, um processo, por exemplo, de TI, dentro dessa empresa de varejo, é um processo de suporte. Então, existe um processo de TI lá, quando o cara vai lá no totem, por exemplo, tem um totem lá no meio da loja, um terminal, um totem lá no meio da loja, onde o cara fala, bom, a loja é uma loja de departamento gigante, com vários andares, ele fala, bom, você está aqui no andar tal, mas eu gostaria de comprar, sei lá, produtos de jardinagem.
Aí você vai no totem lá, especifica o produto, ou a categoria do produto, ele fala, ó, você está aqui no segundo andar, você tem que se dirigir ao quarto andar da loja e lá ficam os produtos de jardinagem. Esse processo, né, que você tem aí interno, digamos assim, do fluxo, né, de TI propriamente dito, do sistema que está ali dentro, esse é que vai dar suporte ao primário, que é o atendimento do cliente. Então, existem processos primários que eu atendo o cliente e o de suporte é aquele interno da empresa que vai suportar os processos primários. E o de gerenciamento ele tem o propósito de... E aí são os processos que vão fazer o quê? Que vão medir, vão monitorar, vão controlar atividades, vão administrar o processo presente e um processo futuro de melhoria, por exemplo. Então, são processos que vão gerenciar, que vão monitorar os processos primários de suporte. Então, o BPM hoje, o guia BPM, ele faz essa distinção. Então, ó, primário, processos primários são processos que têm a ver com o meu cliente, né? O foco é o meu cliente. O processo de suporte são aqueles processos que vão suportar, ou seja, que vão dar suporte aos primários ou gerenciamento. E os processos de gerenciamento são os caras que vão monitorar, controlar, ou seja, fazer a administração, o gerenciamento propriamente dito dos outros processos. Então, isso é importante, tá? Porque quando você vai modelar, quando você vai desenvolver, mapear esses processos, é importante que você tenha esses conceitos bem definidos. Eu estou olhando para um processo primário, eu estou olhando para o processo de suporte, não que um seja mais importante que o outro, porque os de suporte é que vão dar, vão suportar, na verdade, né, o processo primário e o foco do processo primário é o cliente, então eles estão interligados, mas é importante entender essa distinção entre essas categorias. E aqui, no slide aí, onde a gente tem alguns exemplos até para ficar mais ilustrativo. Então, quais são os exemplos aí de primário? Eu tenho, por exemplo, sei lá, design de serviços e produtos, marketing. No marketing eu estou direcionando o meu cliente. A comercialização, né? Estou comercializando um serviço, um produto. A fabricação de produtos. Estou fabricando um determinado produto que eu vou vender. Uma entrega de serviço. Isso são processos primários, né? É aquele cara que está olhando para o cliente, né? O marketing é para o cliente, eu estou comercializando, eu estou fazendo negócio com o cliente, eu fabrico um produto para o cliente, enfim, esses são os primários. O que seria de suporte nesse caso? A folha de pagamento. A folha de pagamento da empresa é um processo de suporte, né? O cliente da empresa, eu não estou agregando absolutamente nada de valor para o cliente com o processo de folha de pagamento. Pagamento de contas da empresa. Suporte de TI, que a gente falou há pouco, né? O suporte de TI para uma empresa que não é uma empresa de TI, né, digamos assim, você pode me dizer, não, mas se for uma empresa de desenvolvimento de software, bom, mas daí o produto da empresa é o software, né? É outra história. As compras que essa empresa faz de fornecedores de matéria-prima para produção, fabricação do produto. Isso também é suporte. E o de gerenciamento, aí eu tenho, dentro da empresa, eu tenho processos de gerenciamento de projetos, eu tenho gerenciamento de custos, eu tenho gerenciamento de desempenho, eu tenho gerenciamento de atividades. Isso são processos de gerenciamento, né? São processos onde eu vou mensurar alguma coisa, onde eu vou avaliar, onde eu vou o quê? Definir indicadores, onde eu vou definir métricas. Isso aqui é parte interna da empresa também, que me ajudam a otimizar ou melhorar os processos primários, né? Então, esse slide aqui é muito legal porque eu consigo enxergar muito bem aqui a distinção que o BPM faz dessas três categorias, né? Isso é legal porque quando eu estou focando em cada um deles é importante. Então, é legal que se você pudesse identificar, por exemplo, dentro da tua empresa, por exemplo, o que é primário lá, né? O que é suporte, o que você está gerenciando. Será que você tem processo de gerenciamento? Isso é algo que é legal. De repente você falar, não sei lá, se eu estou gerenciando lá os meus processos. Será que eu tenho um gerenciamento de custos? Ou esse negócio é meio, sei lá, cara, eu faço aqui meia boca. Será que eu realmente estou fazendo um gerenciamento de desempenho?
né? Será que eu tô gerenciando o desempenho dos meus recursos humanos, por exemplo? Isso implica em custo, né? Eu estou gerenciando as atividades, essas atividades estão sendo gerenciadas de uma forma precisa. Isso é legal, isso é importante você analisar também, tá? Isso para mim, é de fundamental importância você identificar, principalmente se você está conseguindo avaliar ou monitorar os teus processos, sejam eles primários ou de suporte. Tá? Isso é fundamental. De novo, se você não consegue medir, você não consegue gerenciar, cara. Como que você mede alguma coisa? Hoje a área de dados, a gente precisa falar, a gente falava sobre isso aí em outras aulas com vocês, a área de BI, por exemplo. Hoje você tem uma porrada de dados. Hoje todo mundo fala em dados, cara. Pô, eu não posso tomar uma decisão se eu não tiver baseado em dados, né? E eu crio indicadores, métricas para isso. Então, gerenciar é importante demais, demais, né? Não é à toa que áreas como essa parte de gerenciamento de processos e gerenciamento, por exemplo, de projetos também, né? São duas áreas que hoje as pessoas estão buscando certificação, estão se dedicando a isso, sendo profissionais que gerenciam projetos, gerenciam processos, gerente de custos, enfim, isso é importante, né? É de fundamental importância. E aí vem uma coisa muito legal, que eu gosto que é o que eles chamam aí de uma espécie de uma matriz PDCA, essa matriz se chama de PDCA, e ela, isso aqui não é uma exclusividade do BPM, tá? Isso aqui existe em outros guias também. O BPM também faz uso dessa matriz. Talvez você já tenha visto isso aqui num outro contexto que não seja gerenciamento de processos. Mas isso aqui é muito legal, porque muita gente pode encarar isso, e às vezes é importante fazer aqui um parênteses também, né? Quando a gente está falando de gerenciamento de processos de modo geral, tal, e mapear, gerar documentação em cima dos processos, para que isso fique padronizado, disseminar essa cultura de processos, né? Enfim, a gente não está querendo aqui encher a empresa ou perder tempo aí, né, digamos assim, com muita documentação. Não é, o objetivo não é esse. Não quero ficar perdendo tempo com documentação e não olhando para o core, né, aquilo que eu tenho que fazer. Não é isso. Então, esse artefato aqui, que é essa matriz PDCA, não é mais mais um artefato lá para gerar um documento para ficar lá jogado dentro de uma pasta lá no computador lá e que ninguém olha isso, enfim, ou alguém cola isso na parede, mas ninguém liga. Não é não, tá? Esse artefato aqui, essa matriz PDCA aqui, ela é um guia bastante interessante. Como é que funciona isso aqui? Então, eu tenho PDCA são um acrônimo aqui, né? Uma sigla para planejar, executar, né? Do, checar e agir. Então, plan, do, check e act. Então, é a matriz PDCA. Então, eu tenho cada quadrante desse aqui, partindo aí do canto superior esquerdo, né, que é o planejar. Ele tem, então, a questão aqui, eu preciso definir a visão e definir um plano de ação, né? Então, se eu estiver olhando, de novo, vou repetir, isso aqui não é do BPM, tá? Tá lá no guia BPM, mas o BPM se apropriou, digamos assim, dessa matriz. Isso aí vai aparecer em vários outros contextos também. Então, identificar partes interessadas, definir o escopo, isso é importante, até onde eu vou, eu não faço mais nada além do escopo e não posso entregar menos do que o escopo. Definir o plano de comunicação, como é que eu vou me comunicar com as partes interessadas. Obviamente que eu vou definir aqui metas e indicadores, vou realizar o workshop de conscientização e mobilização das partes interessadas, enfim, planejamento. Se você pegar o guia, lá o PMBOK lá de projetos, vai ter basicamente a mesma coisa. Se vocês têm alguma familiaridade com gestão de projetos, vai ter igual, né? Inclusive em versões mais novas aí do guia, os caras colocaram esse processo de planejar sempre antes das áreas de conhecimento. Planejar. Antes de começar a executar alguma coisa, eu preciso planejar. Na verdade, isso aqui é uma lição de vida, né? Eu preciso planejar. Tudo que eu vou fazer, eu preciso planejar. Então, planejar aqui significa definir qual é a visão. Bom, qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? E aí eu vou definir um plano de ação. E aí eu defino um plano de ação que tem a ver com escopo, comunicação, indicadores, metas, enfim. E essa realização de workshop de conscientização e mobilização é justamente para eu
atrair a atenção das áreas interessadas. Né? Dizer, pô, cara, olha, a gente vai começar a mapear o processo aqui da empresa e a gente precisa que tenha uma adesão, né, que tenha atenção de todas as pessoas que trabalham com esses negócios, né, com determinados processos de negócio. Enfim, isso é importante. A partir do planejamento, e aí vindo para o quadrante 2 aqui, que é o executar, aí eu vou, de fato, executar o plano de ação. E é nesse momento aqui, falando especificamente de processo, que eu vou mapear os processos, que eu vou modelar processos, que aqui eu já posso identificar alguns quick wins, né, que é aquilo que a gente falou, que são ganhos, digamos, ganhos imediatos, né, alguma coisa que eu possa fazer para melhorar de forma rápida o meu processo, e obviamente que isso está dentro aqui de melhoria. Então é aqui eu vou executar o meu plano de ação. É aqui que eu estou executando. Depois, lá no quadrante 3, no canto inferior direito, eu tenho que checar, vou verificar a execução do plano de ação. Então, vamos ver se aquilo que eu fiz lá na execução tá de acordo, ou seja, aí o meu processo já está mapeado, ele já está modelado, né, o que eu consegui identificar de melhoria eu já fiz, e agora eu vou checar a execução do plano de ação. Tá. Ih, cara, sei lá, não sei. E aqui no item 3, gente, é que essa ferramenta de simulação ela é legal. Então, você pode mapear o teu processo e fazer, de fato, uma execução da simulação automática e deixar lá com dados aleatórios, né, inclusive. Esses dados aleatórios eles são baseados em probabilidades e essas probabilidades são baseadas em distribuições estatísticas, tá? Muita gente, às vezes, me pergunta, eu conversando com algumas pessoas, falando, tá, mas peraí, como é que você joga um processo lá dentro, sei lá, um processo de atendimento, vamos chamar, sei lá, tem um atendimento num local lá, onde você chegou lá no departamento lá da Polícia Civil, lá no Detran, E aí você tem um fluxo de pessoas que vão chegando em horas diferenciadas, e você quer verificar se 2 atendentes eles conseguem suprir lá a demanda, e quanto tempo esses caras ficam trabalhando ou ficam ociosos, e eu quero checar tudo isso com uma simulação. Como é que eu vou checar isso? Não tenho dados. Então eu crio dados aleatórios. Aí muita gente fala, isso aí não faz sentido. Como assim você cria dados aleatórios? Você diz que chegou 4 clientes ao mesmo tempo, depois chegou um cliente, depois... Exato. A ferramenta trabalha com isso, só que ela trabalha com distribuição de probabilidades. E quando eu trabalho com distribuição de probabilidades, distribuição de probabilidade de Poisson, ou uma distribuição de probabilidade exponencial, ou uma distribuição normal, e aí lá na estatística, eu não conheço nada disso. Bom, legal, mas é importante isso. Porque lá dentro da estatística eu consigo parametrizar todas essas instâncias, né? Ou seja, a hora da chegada, a hora do atendimento e tal, e à medida que eu faço isso com uma simulação durante um bom tempo, a ferramenta fica lá processando. Você fala, eu vou processar durante 30 segundos. Não vai resolver, mas você deixa lá 5 minutos, 10 minutos processando, o volume de informação é tamanho que você consegue chegar perto de informações que você fala, caramba, tá formando fila, então se eu deixar só 2 caras aqui atendendo, e obviamente que eu vou ter médias, né? Qual é o atendimento médio, né? De uma pessoa, né? Para aquele produto, eu estou atendendo um cara aqui para entregar para ele aqui, por exemplo, o documento do carro aqui dele, o licenciamento, ou eu estou atendendo o cara aqui que ele quer tirar a segunda via, ele perdeu, sei lá, tem uma média, você vai ter que avaliar isso, tem uma média lá de atendimento de cada serviço. Você joga isso tudo para a ferramenta e manda simular, e a simulação é extremamente visual, vou mostrar para vocês aí na próxima semana. Então, a gente usa o Visage para fazer a modelagem, depois a gente usa essa outra ferramenta para a gente simular. Vocês vão ver que isso aí é bastante legal, e a ferramenta tem uma porrada de recursos que você pode utilizar. Bom, depois que eu chequei isso para verificar se a coisa está legal, daí eu vou agir, né? Que é a parte do ACT, ou seja, eu vou revisar para ver o que não deu certo, o que deu certo, vou corrigir alguma coisa, vou aplicar alguma melhoria, e aí, obviamente, que eu retorno isso para o planejamento, se for o caso. Então, isso aqui é uma matriz muito legal, né? E isso faz muito sentido quando a gente está falando de modelagem e gerenciamento de processos. Isso é muito, muito importante. Isso é muito legal. E à medida que você vai avançando e botando isso aqui em prática, você vai vendo o resultado. Isso é muito importante. E a gente vem para a parte que a gente está falando lá do primeiro, que é a parte de modelagem de processos. Tá?
E aí, eu queria propor para vocês uma coisa aqui agora. Eu queria propor para vocês que a gente fizesse uma pausa, tá? E eu paro a gravação nesse momento, até para o vídeo não ficar muito extenso. Eu quero publicar esse vídeo depois. A gente está com mais ou menos 1h30 aqui de vídeo. A gente faz uma pausa, eu tomo uma aguinha, vocês aí tá todo mundo em casa, beleza? O cara já. A vantagem é isso, né? Você levanta, vai lá na geladeira, pega o negócio, tal, tá mais tranquilo. Não, só não tenha o cafezinho aí da instituição. Então, o que a gente faz? A gente faz uma pausa agora, eu paro o vídeo aqui, tá? Eu vou parar o vídeo, eu vou ter que encerrar essa sessão, e aí depois eu mando para vocês lá no coisa um link de uma sessão que eu vou abrir e a gente continua, e aí eu tenho uma segunda parte do vídeo. Eu tenho 2 vídeos menores, né? Fica mais fácil de publicar isso, depois eu acesso para vocês. Que tal, gente? Beleza, pode ser. Tranquilo também. Beleza, fechado. Eu acho que é melhor até para a gente dar um tempinho, dar uma relaxada, e aí eu paro a sessão aqui e depois eu volto. Fechado assim? Fechado. Beleza, então. Eu vou parar o vídeo aqui e daqui uns 10 minutos, mais ou menos, aí eu já libero um link para vocês para uma nova sessão. Beleza, gente? Até mais. Valeu, tchau. Valeu.